Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui, é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Eu queria ser veterinário, jornalista, farmacêutico, químico. Então, eu fiz um teste no Sírio-Libanês, eu passei no hospital para trabalhar no centro cirúrgico como estagiário. O meu olhar para pessoas começou muito ali naquele lugar do hospital. No centro cirúrgico, você precisa se manter muito calmo, muito equilibrado, porque você vê muitas situações muito difíceis. A Takeda japonesa, a Pfizer alemã, a Novartis da Suíça. Então, assim, esse mix de cultura, hospital, empresa de alimentos, me ajudou muito na minha construção de como me relacionar com as pessoas. São pessoas que querem ser ouvidas. Elas só querem ser ouvidas e falar sobre elas. Não precisa julgar. Eu acho que o farmacêutico de valor está muito relacionado a como ele se vê. Porque ele estudou tanto. E ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Muito bom, gente! Começando agora mais um episódio aqui do nosso podcast Farmacêutica, um estudo de caso. Hoje a gente está recebendo o farmacêutico Caio Gomes. A gente vai falar aqui de carreira, a gente vai falar de indústria farmacêutica, a gente vai falar de superação, a gente vai falar de inclusão, a gente vai falar de diversidade, sobretudo, né, o nosso amor pela profissão, pelo mundo farmacêutico. Caio, você sabe disso, eu estou mega feliz a gente poder registrar isso. É um momento muito especial que você está vivendo e a gente poder colocar isso, né, de uma maneira registrada. Eu tenho certeza que num futuro não muito distante a gente vai olhar para o dia de hoje e vai, com felicidade, relembrar, né, esses nossos registros. Então, amigo, obrigado por ter aceitado o meu convite. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto eu admiro você. E, sem muitas delongas, Caio, conta pra gente, só para já tirar a curiosidade, como é que você veio parar no mundo farmacêutico? Como é que você chegou a cogitar em fazer farmácia? Seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado, Inácio, pelo convite. Eu fiquei, assim, muito lisonjeado e feliz em fazer parte desse momento. Eu sou seu fã, eu admiro muito seu trabalho, toda a sua construção, desconstrução, renovação e, principalmente, assim, o seu propósito. Eu faço suas mentorias, eu vou continuar fazendo, porque ela tem um significado muito importante para mim. E não é sobre a profissão em si que eu queria começar falando. É sobre pessoas, é sobre princípios, valores, que hoje em dia a gente fala muito pouco sobre isso, né? A gente está acostumado muito a pensar em carreira, em posição, em nome da empresa, e a gente esquece de algumas coisas básicas, né? Dentro da gente, que é a nossa essência, né? O que a nossa essência quer. E para começar a falar sobre a minha carreira, eu tinha muita dúvida, para ser bem sincero, assim, quando eu comecei a pensar em estudar, em fazer alguma faculdade. Eu queria ser veterinário, jornalista, farmacêutico, químico. Eu tenho 37 anos, então 30, mais ou menos aí uns 15 anos atrás, assim, não tinha muita informação, né, sobre soft skills, comportamentos, como que funciona. Era muito o que eu ouvia e o que eu sentia. E eu fui excluindo por matérias. As matérias que eu ia melhor. Foi muito. Não foi muito. Eu não tive um super insight de ser farmácia, mas eu amava biologia e química. Começou por aí.
Com isso, eu fui estudando algumas matérias, mas eu sempre gostei muito de pessoas. E isso é o mais interessante, porque hoje eu reflito muito. Eu trabalho muito com pessoas e desenvolvimento de pessoas. Mas eu fui parar na farmácia, né? Comecei na farmácia. E eu tive na minha família uma inspiração, que é o primo, que ele trabalhava na Takeda, como na área comercial, e ele sempre comentava, olha, se você fizer farmácia, tenta indústria, porque indústria é legal, a carreira é bacana. Mas você, quando começa a estudar, quando eu entrei na farmácia, começou o curso generalista. Então, eu tive a sorte de não ter que optar só por uma modalidade. Então, eu comecei a, a, a permear por vários tipos, várias possibilidades. Mas o fato, como eu entrei na farmácia, foi por afinidade por matérias e eu pensei em mercado também. Então, ali, eu pensei entre química e farmácia. Eu falei, bom, eu acho que farmácia tem mais mercado, né? É mais abrangente. Então, eu pensei também na questão de colocação, não só do gosto da matéria, mas foi muito influenciado por esse primo, que trouxe essa vivência da indústria, então eu tinha muitas conversas com ele. Então, foi dessa forma que que eu decidi fazer farmácia e bioquímica. Foi muito nesse sentido de mercado, que é um mercado que estava muito, muito aquecido, e influências da minha família que já trabalhava na indústria. Puxa, que legal, cara. Talvez você já tivesse me contado isso, mas eu confesso que eu não me recordo. Então, mandar um abraço aí pro seu primo, que nos deu esse presente, né? De trazer você para o mundo farmacêutico. E Caio, você citou a conexão que você tem com pessoas e tal. Isso já estava claro para você no período da faculdade? Você imaginava alguma coisa que seria depois da faculdade? Você tinha, pô, eu vou trabalhar nessa indústria, naquela outra, eu vou pegar uma experiência internacional. Como é que era a mente do Caio naquela parte acadêmica ali? Olha, eu venho de uma família muito simples. Então, é, as minhas referências, elas foram muito importantes na minha construção dos meus valores. Eu honro muito a minha família, mas eu não tinha uma estratégia bem definida, assim, né? Eu tive muito, muito privilégio de, no primeiro ano de faculdade, acho que o que todo mundo quer é um estágio, é um emprego, porque a gente sabe que é muito concorrido e tem muita faculdade de farmácia. Então, eu fiz um teste no Sírio-Libanês, eu passei no hospital para trabalhar no centro cirúrgico como estagiário, e eles precisavam de um auxiliar de farmácia no centro cirúrgico. E eu fui efetivado em 2 meses. Então, eu fiquei muito feliz, né? Também tive muito privilégio de entrar no hospital de referência, e ali começou o meu olhar mais, mais profundo para pessoas. Porque não tem como você trabalhar no centro cirúrgico, aquela confusão, o estado o emocional de todo mundo à flor da pele, né? Trabalhando com vidas, com médicos super renomados, a farmacêutica incrível. Então, o meu olhar para pessoas começou muito ali naquele lugar do hospital, aquele olhar de acolhimento, de compaixão, não tem como você não sentir, né, quando você está nesse local, um pouco das dores, um pouco das emoções das pessoas, porque se você está vivo, se você está ali, você sente, não tem como. Então, eu acho que o meu primeiro desafio, o meu primeiro contato mais profundo com pessoas foi ali, e onde começou meu olhar mais de acolhimento. E aí, eu trabalhei um ano no Sírio, como meu curso era generalista, e o meu sonho era a indústria. Então eu falei, bom, eu estudava de manhã, trabalhava no Ciro 6x1 no hospital. Foi assim uma escola, aprendi muita coisa e principalmente os comportamentos. Porque ali no centro cirúrgico você precisa se manter muito calmo, muito equilibrado, porque você vê muitas situações muito difíceis. Uhum. Então ali foi a minha primeira, acho que a minha primeira escadinha assim de contato com pessoas e com um olhar mais profundo. Mas como eu queria indústria, eu falei, bom, eu vou testar outros estágios. Depois de um ano, eu consegui um estágio na empresa de alimentos Marba, que fica em São Bernardo, na garantia da qualidade. Completamente diferente, né? Então, eu fui para o chão de fábrica, trabalhar na garantia da qualidade, e ali foi uma outra escola, porque eu conheci vários profissionais que eu aprendi muito, esferas bem diferentes, e aí começou o meu envolvimento com pessoas,
e assim, de diversas formas. Mas eu queria indústria, né? Então tinha aquele gostinho de, eu acho que eu quero. E a versatilidade da farmácia, né? Você sai de um trabalho hospitalar, já indo para uma outra, vamos chamar aqui de outra indústria, mas dentro da área farmacêutica, né? E Incrível. uma coisa que você fala muito, assim, né, Inácio? Eu acompanho seus materiais, sempre seu conteúdo, sobre essa diversidade de carreira, né? E a farmácia possibilita muito isso. Eu acredito que muitos farmacêuticos se formam, e a gente acaba achando que a gente é só uma coisa, né? Então, eu vou ir para um caminho, eu esqueço que eu estudei várias áreas. E eu acho que é muito importante, e aqui, assim, o farmacêutico se valorizar. Você fala muito sobre o farmacêutico de valor, né? Eu acho que o farmacêutico de valor está muito relacionado a como ele se vê, porque ele estudou tanto e ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E esse é um desafio, acho, do farmacêutico se enxergar com multifacetas, né? Multifacetário. Você pode fazer uma coisa, você pode fazer outra. Então eu vejo que essa pressão de você ser só uma profissão na área farmacêutica ainda é muito grande. Eu não sei se você tem a mesma opinião. Ó, total, total. E o que eu adiciono aí é o nosso tempero, né? A gente ainda tem a área, tem as combinações e tem a gente, né? Ou seja, Sim. eu posso me reinventar de diversas maneiras, observando a minha essência. Você citou princípios e valores, né? Se eu trouxer os meus princípios e valores para aquilo que eu faço, aí aquilo que eram mais ou menos 130 áreas, combinadas, a gente tem N possibilidades. Aí fica muito bom. Nossa, e você falou disso e me veio assim, é, é mais uma reflexão, porque na faculdade de farmácia não tem muitas matérias de humanas sobre Verdade, cultura, total. sobre Uhum, princípios, né? É muito mais técnico e uhum, falta isso uhum, dentro da faculdade. O farmacêutico tem que procurar fora, uhum, tem que sair da caixinha, ele tem que procurar farmacêuticos que conseguiram quebrar uhum. essa bolha e viram várias outras possibilidades, porque você pode fazer muita coisa. Então, eu acho que uma reflexão importante é entender se o lugar que você está é exatamente onde você deveria estar. Porque a gente cria uma crença de que é uma carreira, mas talvez quando a gente se conecta com a nossa essência, com os nossos princípios, o caminho seria outro. E pode ser muito melhor do que aquilo que a gente construiu de certo, de padrão. Então, na minha construção, isso me ajudou muito em empregos diferentes, porque eu não fiquei muito tempo no mesmo emprego. Então, hospital, depois indústria de alimentos. Em seguida, eu fui para a indústria. Então, em seguida, eu fui para a Takeda, consegui estágio na área de gestão dos regulatórios. Trabalhei 2 anos A como mesma do estagiário primo. com o Continuava lá? primo. O estágio estava aberto, o processo seletivo, e meu primo trabalhava na Takeda, que antes era na Icomed. Uhum. E aí havia uma possibilidade de contratação para estágio, e ele falou: "Ó, você não quer que eu indique seu currículo? Eu conheço a área de regulatórios, eu posso indicar você para o RH." Ele me indicou, eu fiz a entrevista e passei. Então ele tem um papel muito importante Olha, na minha carreira. mas caramba. Uhum. Ele foi a conexão, né? Assim, minha com a indústria. E aí, quando eu entrei na indústria, eu comecei a realmente me manter na indústria porque era onde eu queria seguir a minha carreira. Em que área que você foi? Aí a gente está falando de estágio ainda, na Taqueda. Para que área que você foi, Caio? Na Takeda, eu comecei em regulatórios. Laboratórios. Aí que já começa, então, essa parte sua do mundo da legislação. Sim, foi ali que começou. é, Primeiro, a gente não tem assuntos regulatórios na faculdade. Então, a gente acha que assuntos regulatórios é burocracia, né? Você tem odonto, Uhum. e aí você pensa que vai ser só leis, e muito pelo contrário. Assuntos regulatórios é uma área muito estratégica, porque ela tem que estar muito linkada e relacionada com a área comercial, com vendas, com lançamento. Então, ali, meu olho brilhou,
E foi onde eu falei, é regulatórios que eu quero. E já na faculdade, eu não me dava tão bem com as matérias de laboratório. Olha. Então já era um sinal que eu não caminhava tanto. Eu sempre fazia os relatórios. Hum? Gostava de escrever. Então não eram as matérias de técnica, não eram matérias que eu ia tão bem. Eu ia melhor nas matérias de humanas, as matérias mais teóricas do que prática na farmácia. E assim começou a minha jornada na indústria, foi na Takeda. Que legal, cara, que legal. E aí a gente já tá, eu imagino, já se aproximando da formatura. Você já trabalhou no hospital, já trabalhou na indústria do alimento, já está na Takeda, está caminhando para a formatura ou ainda vai ter mais algum estágio, algum outro trabalho até você se formar? Eu fiz 2 anos de estágio e não tinha vaga de efetivado. E aí apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na Pfizer, terceiro, num projeto na fábrica em Guarulhos, e eu morava em São Paulo. E eu sempre quis trabalhar também. Quem não quer trabalhar, né, ter uma oportunidade na Pfizer? Então eu me candidatei para a Pfizer e eu passei e comecei a trabalhar na área de compliance regulatórios de fábrica. Que massa. Que foi um outro mundo completamente diferente, né, do que eu estava acostumado. E ali eu me formei, foi onde eu fiz a minha formação. Eu estendi um ano, porque o meu estágio, um ano, já era período de formação. Mas como eu não tinha sido efetivado, eu pude estender para mais um ano para me manter no estágio para tentar uma efetivação e não rolou, eu fui para a Pfizer. Aí na Pfizer eu me formei e fiquei 2 anos, levava 4 horas para chegar na Pfizer, porque eu não dirigia. Começa os perrengues, né, gente? Todo mundo tem seus perrengues na vida. E Você aí não começou. dirigia, mas é porque hoje dirige. Só que não. Hoje eu não dirijo Não, ainda também. não se dirigir. Hoje eu ainda também não dirijo. E Você tá assim, aqueles, cara, que tem carro, mas não dirige ou não? Você já eu pega um nem tenho carro. táxi, um Uber mesmo e pronto. Hoje, como a gente também está no modelo muito assim, eu vou contar um pouco mais da minha trajetória mais no final, essa parte do momento híbrido. Então acaba que, para mim, não é tão vantajoso ter carro, porque eu não uso muito. Uhum. Então, e como eu era estagiário, tinha que pagar a faculdade que eu estudava, Oswaldo Cruz, não era tão barata. E então, aí eu fiz plano com FIES. Olha aí. Na realidade, eu entrei no Oswaldo Cruz porque eu tive uma nota boa na prova, mas porque eu fui aprovado no FIES, então eu pagava 50%. Por isso que eu comecei estudando lá, porque foi a forma que a minha família conseguiu me ajudar e com o emprego que eu conseguia pagar os 50%. Então, nem tinha possibilidade de ter carro nesse momento de faculdade. Que legal, E cara. aí, eu fui para a Pfizer e fiquei na Pfizer 2 anos trabalhando na parte na fábrica, também como terceiro. Aí vem aquela pergunta, né? Que eu acho importante também falar. A gente fica loucamente querendo ser contratado, ser CLT. Hum. Mas, assim, aproveite o momento, se é no estágio, se é terceiro, se é CLT. A vida vai te colocando em situações que a gente às vezes não sabe onde vai chegar, né? A gente só tem que confiar. Uhum. E eu ficava super ansioso. Nossa, mas eu não sou contratado, mas como vai ser depois? E eu gastava uma super energia com esses pensamentos que eu acho que não, hoje eu vejo, não, bem, tudo tem um sentido. E aí, da Pfizer, eu consegui uma oportunidade na Novartis, também em regulatórios. Maravilha. Aí a Novartis já era aqui em São Paulo. A Novartis já Ah, era que continua aqui em São Paulo e já era perto da minha casa, mais próximo. Então já deu uma melhorada ali na distância. E aí eu fiquei na Novartis também como terceiro. olha. Também não é ativo. Eram vários projetos, trabalhar com vários projetos diferentes. E foi uma escola também, a Novartis foi uma escola. E assim, o interessante é que eu trabalhei com culturas diferentes, né? A Takeda é japonesa, a Pfizer é alemã, a Novartis da Suíça. Então, assim, esse mix de cultura, hospital, empresa de alimentos, me ajudou muito na minha construção de como me relacionar com as pessoas, porque foram muitas mudanças. E aí eu acho que vem daí, começou nessas mudanças todas de transição de cultura, de implementação de projetos de liderança, trabalhar com pessoas diferentes, diversas, que o meu perfil
foi sendo construído também. Fazendo um parênteses aqui, gente, o Caio, além de tudo isso, a história não acabou não, viu? Tem mais indústrias para chegar nesse repertório e muito mais. Mas tem uma coisa que, cara, é admirável e a gente precisa ressaltar aqui. Logo que a gente se conheceu, eu vi uma foto sua, eu não lembro se foi no LinkedIn, no Instagram, enfim, era uma espécie de um dia dedicado a alguma coisa de construção de currículo. Acho que era alguma coisa assim. Você ajudava as pessoas a construir seus currículos ou a participarem de entrevistas em empresas e tal, mas dentro de um escopo de um trabalho de inclusão. Ou seja, um trabalho seu, voluntário. Você lá, um final de semana que poderia ser seu, eu imagino que era no final de semana. Você me conta um pouquinho e traz isso aqui para a gente, Caio. Como que você. Sim. Eu vou me dedicar também a ajudar outras pessoas a entrarem no mercado de trabalho. A minha carreira, né, ela foi muito pautada na área regulatória e com muitas mudanças de cultura e adaptação, e eu acho que eu desenvolvi uma flexibilidade muito importante. O comportamento de flexibilidade hoje em dia é muito valorizado pelas empresas, né? É um soft skill que Uhum. você não faz só uma coisa, você precisa ter habilidades para fazer coisas distintas e com ótimas entregas. Então, isso me possibilitou ter flexibilidade. E sendo uma pessoa gay, branca, trabalhando numa indústria, também tem o meu desafio como LGBTQIA+. Que aí é um dos pontos que sempre foi desafiador para mim, porque a gente precisa de referências para a gente achar que é possível, né? A gente precisa ver outras pessoas como a gente. E não tinha muitas pessoas LGBTQIA+, na indústria e que falava Uhum. sobre isso. Então, eu ficava meio ali dentro do armário, né? Então, tinha muitas mulheres, porque o curso de farmácia tem muita mulher, mas eu ficava ali. Falava, mas ficava no armário. Quando eu fui da Novartis, eu fui para Behringer e da Behringer eu fui para Bayer. Quando eu cheguei na Bayer, foi uma explosão de várias coisas, porque era uma empresa que tem uma grande reputação no mercado, né? Se a Bayer é bom, trabalha inclusão e diversidade há mais de 10 anos, é vanguardista. Então, quando eu entrei nesse ambiente, me despertou o Caio Essência também, Ah, porque ali eu me vi mais solto. Então, eu também saí do armário na fase adulta. A gente acha que é, é só o armário começa cedo, o meu não, o meu também. Eu fui guardando algumas coisas no meu armário, e quando eu cheguei na Bayer, que eu comecei a soltar tudo isso. E aí, quando você fala da inclusão, que é o que eu queria falar muito agora, a gente consegue ajudar e falar quando a gente vive, eu acredito. Quando é uhum. muito teórico, talvez a gente perca a sensibilidade de falar dessa temática, né? E no meu caso, sendo gay, entrei numa empresa que era super aberta e eu comecei a fazer um trabalho voluntário na Casa 1, que é uma ONG aqui de São Paulo, de acolhimento para pessoas LGBTQIA+, e uma casa que tem espaço para cultura, acolhimento, e tinha um espaço para empregabilidade de pessoas trans, travestis e não binárias. Eu pensei, como que eu posso ajudar? Porque eu quero ajudar, né? Eu sou da comunidade, como eu posso ajudar a minha comunidade? E aí eu comecei a fazer esse voluntariado que você falou, que era de ajudar a montar currículo, a dar dicas de entrevistas, porque é importante falar, eu queria deixar isso muito claro, as pessoas trans, as travestis, elas são muito excluídas da sociedade. Elas têm poucas oportunidades de emprego, porque o julgamento e o preconceito é muito alto no Brasil com relação a elas, né? E eu queria ajudar de alguma forma e me conectei, e aí começou a minha história, que foi aquela. Tudo começou a mudar quando eu comecei a fazer voluntariado e quando eu comecei a sua mentoria também. Porque as duas coisas foram meio que em paralelo. Você, como uma pessoa super conectada com pessoas e consegue fazer as pessoas os farmacêuticos refletirem sobre carreira. Então foi tudo muito em paralelo. Comecei as mentorias, com isso veio o voluntariado e várias coisas foram acontecendo e eu fiquei pensando, bom, será que o meu caminho é na indústria mesmo? Será que eu já encerrei um ciclo ou estou encerrando e agora eu preciso desbravar novos horizontes? Por quê? O farmacêutico pode muita coisa, né?
Essa é bom deixar até um silêncio, né? Você sabe, eu tenho um post que é assim, o farmacêutico não sabe o poder que tem. E esse post, cara, eu deixo ele no Instagram, aquele botãozinho impulsionar, que você coloca ali, sei lá, R$ 10 por dia, e ele fica mergulhando. Então tem muita gente que acaba vendo o farmacêutico não sabe o poder que tem. É muito comum eu receber no direct coisas do tipo, que poder é esse, né? Aonde que ele tá? Que eu não estou enxergando. Então, quando você traz, o farmacêutico pode muito, deixa o silêncio rolar, porque é bom para a gente refletir mesmo. E tem, de fato tem. E agora você falando, o tic-tac funcionou. O que eu me lembro que eu fiquei admirado foi, cara, eu entrei no RH, Caio, em 2009. Era outubro para novembro de 2009, então já vai algum tempinho aí em RH. E assim, é claro, parece pouco tempo em termos de anos, mas muita coisa mudou de 2009 para cá na forma da gente se expressar no trabalho, na questão a gente tem muito ainda que construir, claro, mas eu tenho a minha perspectiva de que a gente evoluiu em algumas coisas e precisava mesmo evoluir. E quando a gente fala de trans, se não é o mais delicado, é um dos mais delicados. E costuma ser muito velado, muito assim, não evolui. Já entrou, se a pessoa colocou alguma coisa, você nem via mais aquele currículo. E de repente você consegue, em alguns lugares, eu tenho para mim que ainda poucos, a gente vai precisar progredir com isso, em alguns lugares que a gente está mais interessado na pessoa do que em algumas amarras, enfim, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu fico até arrepiado. O cara está se dedicando a isso, cara, que é um dos pontos mais frágeis que a gente tem. E todos nós temos as nossas limitações, os nossos problemas, e eu fiquei admirado mesmo. Falei, meu, esse cara é de ouro, sabe? Aí foi ali que eu fiquei apaixonado. Falei, meu, esse cara é diferente. Então tem que dar ouvidos, olhos, tudo para entender como que o Caio pensa, como que ele funciona e aprender, poder hoje que aprender com você, e você trazer a sua trajetória, a sua vivência, porque realmente é maravilhoso, sabe? Então, quando a gente olhar para daqui 5, 10 anos, e eu espero que a gente tenha evoluído um pouquinho mais, cara, você colocou mais muito, muito, muito do seu tempero, do seu dedo nesse progresso, sabe? Então, em termos da área farmacêutica, imagina se eu vou selecionar alguém por qualquer coisa que seja, né? Sim. Em relação ao cuidado, sabe? Sobretudo, é gente, né? Quero ver gente melhorando, gente vivendo mais e melhor. Então, a gente, quando estuda farmácia, estuda para proporcionar uma vida, de alguma maneira, uma vida melhor, né? Às vezes a gente cura, nem sempre a gente consegue curar com as nossas terapias, quer seja medicamentosas ou não medicamentosas, mas também não é só isso, né? Tem coração, eu acho que você cura o coração, Caio, sabe? Você vai num ponto você citou aqui de pessoas, de humanos, mas é isso, é de trazer o coração para perto e, é claro, a gente precisa do comprometimento, fazer valer, as pessoas terem a intenção de contribuir, de edificar, né? Você contribui muito com isso, então por isso que eu lembrei disso, falei, vamos registrar, depois se puder, até pedir o Jô, que faz os nossos vídeos, às vezes ele coloca essa foto aqui para a gente, entendeu? Para quem estiver ouvindo, assistindo a gente, poder enxergar aquilo que você faz. Eu fico muito lisonjeado, primeiro, né, de você falar sobre isso e dar abertura para falar sobre isso. Porque é um tema que poucas pessoas dão abertura também para ouvir. Porque a falta de conhecimento leva à ignorância, que leva ao preconceito, né? É uma equação simples. A gente vive num país muito bipolarizado, ou você é uma coisa ou você é outra coisa. E aí, quando a gente fala de pessoas, e a gente agora falando da sigla LGBTQIAPN+, tem muita crítica, né, sobre a sigla. Nossa, mas cada vez aumenta uma palavra, uma letra, não vou entender mais nada. Mas são pessoas, no final das contas. São pessoas. São pessoas que querem ser ouvidas. Elas só querem ser ouvidas e falar sobre elas. Não precisa julgar. É só escutar o que ela tem para dizer. Elas querem só voz, porque elas não têm.
Então, eu bato muito nessa tecla sobre a representatividade e como é importante terem a representatividade é muito importante para que a comunidade veja que é possível, com todos os desafios que todo mundo tem dentro dos seus grupos, dentro das suas tribos, dentro das suas jornadas, mas é importante falar e dar voz. E você é uma pessoa que sempre falou isso de uma forma muito humana, né? Porque a base são pessoas. E quando a gente fala com pessoas que passam por processos super difíceis no Brasil, né? Muito preconceito, muitos trabalhos informais, as empresas não querem, porque principalmente existem os vieses inconscientes. As pessoas não contratam porque elas têm uma bagagem, né? Então, não é porque é, já vem o julgamento, já vem a história de coisas que ouviram e acha que todo mundo vai fazer daquela forma. Então, uma das minhas batalhas e lutas é lutar contra esses vieses. Só que para chegar nesses vieses nas pessoas, tem que chegar no coração. Não tem como. Não tem como eu falar, gente, hoje, 2023, por exemplo, morreram mais de 272 pessoas trans no Brasil de forma crítica, de forma brutal. Fluminense. Uhum. É muito forte. A cada 24 horas morrem 5 LGBTQIA+. Então, são dados assustadores. Só por serem. E são mortes que são muito violentas. Então, a transfobia, a homofobia, a gente precisa falar. Então, muitas pessoas, quando entram nessa discussão, elas não têm conhecimento suficiente, então elas vão julgar e vão sair mais confortável, ficar numa zona de conforto, numa bolha. E aí, o que que acontece? As bolhas vão se separando, né? Então, cada vez mais a gente vai criando essa bipolaridade e as comunidades vão se separando. E a inclusão é o oposto. A inclusão é a empresa juntar todo mundo. É você pensar que todo mundo que todo mundo possa ter a mesma oportunidade, que é a equidade, que é a justiça, tentar fazer com que todo mundo consiga permear dentro de uma certa, de um certo projeto ou de um certo momento. Então, eu falo muito das pessoas trans porque trabalhando eu também me desconstruí, Uhum. porque eu também não fazia parte desse ambiente. Para mim também foi novo, mas eu me dei uma chance de entrar e de ajudar e foi, assim, uma das minhas... É ainda, porque eu trabalho muito diretamente, das minhas maiores experiências, assim. Eu aprendi muito, muito, estando do meu lado. Eu tô aqui em São Paulo, mas eu nunca tinha já vivido. E quando eu vivi e aprendi o mundo, eu comecei a entender o impacto nas farmácias, porque a gente começa a fazer as ligações, né? O quebra-cabeça vai se montando. Então, eu trabalhava na Bayer, uma empresa que vende medicamento para as farmácias, com várias ações de diversidade e inclusão, foi uma super bagagem, fazia o voluntariado, entendia bastante esse mundo de pessoas trans, travestis, eu pensei, como eu consigo juntar tudo? Será que eu estou feliz aqui o suficiente? Será que o meu propósito é aqui mesmo? Ou eu precisei passar por essas etapas para deslumbrar um novo ciclo? E foi desse novo ciclo que eu comecei a empreender. Que eu comecei a entender que o farmacêutico, ele pode ser empreendedor, ele pode ser empresário, ele pode ser um comunicador, ele pode ser um influencer, mas a gente tem que parar de se julgar. Uhum. Quando você mesmo se julga e acha que você não merece, não é capaz, claro que o seu olhar vai ficar focado só para uma área, uma zona. Uhum. Então, eu me julgava muito também. Foi uma experiência quando eu tive esse relacionamento mais próximo. Eu também me desconstruí, porque eu também criava os meus julgamentos, os meus preconceitos. Eu também sou um ser humano que, como qualquer um, eu estou no lugar de fala de uma pessoa gay, mas que também julga. Eu sou ser humano. Mas eu Uhum. acho que é importante você saber o que você está fazendo com consciência. E se não tá legal, vai Uhum. aprender. Procura alguém que saiba, que alguém possa te ensinar, que alguém possa capacitar seu time, capacitar sua equipe, porque é falta de conhecimento. E às vezes é o inconsciente que está agindo, não é de propósito que a pessoa está fazendo. Porque ela não conhece, ela não sabe como que eu abordo, como que eu falo, como que é a comunicação, como que eu faço a gestão de carreira, porque tem particularidades. Você precisa se conectar. E quando você fala de conexão, e você fala muito disso, eu acredito muito na liderança humanizada e inclusiva que se conecta com o seu time. Não adianta ficar naquela posição de líder
ali e o time acontecendo e você não está conectado. Hoje em dia, essa liderança não tem sucesso. É um fato já. Então, a liderança de sucesso, na minha opinião, é a liderança inclusiva e humanizada, que você entende o seu funcionário, consegue extrair o melhor dele, mas você tem que acolher. Você precisa também acolher ele, porque ele precisa se sentir bem. E funcionário que é acolhido, funcionário que tem um tratamento individualizado, ele vai produzir mais, ele vai te trazer mais resultados, ele vai ser mais criativo e vão ter vários outros resultados que vários estudos provam. Harvard, é, várias universidades internacionais provam que times diversos são mais criativos e geram mais resultados. Nunca é bom você contratar quem é igual a você, porque vai ser uma cópia, né? Das suas habilidades. É sempre bom você contratar pessoas que são diferentes de você, porque você vai ver na outra pessoa uma habilidade que você não tem. Por isso que eu falo muito de diversidade e inclusão, é, que para mim, assim, eu vivi tudo isso. Eu posso falar com propriedade, e foi nessa desconstrução toda que eu saí da Bayer e fundei a Centegra Group, que é uma consultoria empresarial de treinamentos para criar ambientes mais inclusivos, produtivos, respeitosos, de engajamento, uma liderança mais consciente, ativar a consciência da liderança, que isso é importante. Então, foi dentro desse quebra-cabeça da minha vida, até que eu contei até agora, que surgiu a Centegra Group, que é a consultoria que eu fundei de diversidade, inclusão e equidade. Maravilha, Caio, porque é interessante você trazer a Sintegra, que a gente consegue ver os elementos da construção dela, pelo menos alguns desses elementos, né? E quando você estava falando, passava pela minha cabeça, cara, o quanto a gente tem hoje no Brasil, eu não sei exatamente, tá bom? O último dado oficial que eu tenho, que é de dezembro de 2023, então já está um pouquinho desatualizado, certamente é maior do que isso, mas só para a gente ter como base, era de 92 mil farmácias operando. Se a gente pegar na Receita Federal, a gente tem mais de 100 mil farmácias no Brasil, mas aproximadamente 92, talvez 93, 94 mil estão operando. É muita farmácia, é muita. É o tipo de estabelecimento que mais existe no Brasil, é farmácia. E por que eu digo isso? Todas elas estão atendendo todos os dias. Só que de que maneira? Né? E eu não estou falando da parte técnica de acertar o horário do medicamento ou de informar uma possível interação. Não estou nem citando isso, a complexidade que a própria farmácia já tem. Eu estou falando de gente. Sim. Todas essas 90 e tantas mil farmácias estão atendendo pessoas. E a gente sabe se comunicar com as pessoas, a gente sabe ser entendido e entender, e buscar, inclusive, né, sentir alegria e satisfação de conseguir fazer a escuta, o entendimento, de investir tempo nisso para ser uma farmácia notória, né? Uma farmácia, puxa, é responsável em vários aspectos, inclusive a responsabilidade de alguma forma, cuidar corretamente das pessoas. Então, esse seu trabalho é magnífico, meu amigo. É magnífico. Você ainda nem tinha falado dela, eu falei, cara, a gente precisa falar mais sobre isso, porque eu na área de treinamento, eu vejo muito pouco engajamento, energia, foco, investimento financeiro, investimento de tempo nessa pauta, cara. Eu não sei como é que você sente isso, que você está no dia a dia, com a consultoria e tal. Eu tenho para mim que é pouco. A demanda, ela existe, mas tem aquela demanda solicitada. A solicitação do tipo, Inácio, eu preciso de um programa para que o meu atendimento evolua em inclusão, diversidade, que a gente saiba lidar com o mudo, com o surdo, com o cego, com cadeirante. Eu entro em farmácia que uma cadeira de rodas não passa ali nem em pé. Sim. Então, assim, a gente ainda tem muito para evoluir com isso. Como é que você percebe o mercado nesse sentido, cara? Você que está no dia a dia trabalhando com isso. Olha, eu percebo que a gente está evoluindo, o que é muito bom. Isso, eu quero trazer um olhar otimista. A gente está sim crescendo, evoluindo. A gente fala mais disso, mas ainda é pouco. Ainda a gente só fala quando a farmácia recebe um processo.
Ou quando a farmácia passa por uma situação que o funcionário pode ser processado porque ele não atendeu bem uma pessoa LGBT que é PN+, ou uma pessoa que é uma pessoa trans, Uhum. né? E a gente tem vários casos de indenização. Inclusive, o ano de 2022 ou 2023, eu me recordo, uma grande rede sofreu um processo por homofobia. Uhum. E eu conto muito isso nas minhas mentorias, né, de farmácia que eu faço, para comunicação ser assertiva. Como que eu faço o cadastro do funcionário, do paciente de forma adequada? Eu tenho qual pronome que eu utilizo? Uma pessoa trans, ela pode ter feito a retificação da sua RG. Como que eu abordo? Eu Uhum. chamo ela, eu chamo ele, mas se ele está vestido aparentemente como padrão feminino, mas no nome masculino, então tem muita dúvida, Inácio. Assim, se eu falar para você, existe muita dúvida. E a gente tem muitos casos de indenização em São Paulo, na capital, em bairros onde tem muito gay, tem muita gente dessa sigla. E mesmo assim, ali é onde os farmacêuticos, as equipes estão habituadas a verem, elas também não sabem atender. Então, a mentoria que eu faço voltada para a farmácia é justamente para que o atendimento seja humanizado, inclusivo. É a farmácia do futuro. A farmácia que hoje não parou para pensar nisso, ela vai sofrer bastante. Porque o número de pessoas gays, né? Falo gay, mas a sigla inteira é muita gente no Brasil e o mercado é um consumidor muito fiel. Uhum. E quando a gente fala de pessoas trans, quando a gente fala de transição, a gente fala de hormonização. Tem pouco estudo clínico, tem pouca informação. A gente está começando a fazer vários manuais novos. Eu participo do GT de Diversidade do CRF, já fiz várias palestras do CRF, em vários eventos, no impacto, principalmente, falando sobre tudo isso. E sempre tem muita dúvida, né? Então, tem muita oportunidade das farmácias serem mais inclusivas, e eu não acho que é só um ganho do ponto de vista de segurança financeira. É um ganho que você se desenvolve muito, porque você vai sair da sua bolha. Você vai ter que quebrar os seus hábitos, a sua estrutura que você está muito acostumado a trabalhar e respeitar de uma forma diferente. Então, eu vejo vários ganhos. Ganho na equipe, quando tem funcionário, ganho no atendimento, fidelização, reputação da farmácia. Gente, quantas pessoas hoje compram porque alguém indica? Várias. E farmácia pequena, principalmente, é tudo indicação. Então, se não é bem atendido, a farmácia, o impacto no financeiro é muito grande. E vários estudos provam que quando você tem equipes diversas, o atendimento é inclusivo, o seu, a sua lucratividade pode aumentar em até 75%, que é uma consultoria chamada Garnier, que fez esse estudo. Tem vários estudos que provam. Uhum. Então, respondendo essa pergunta de forma muito prática, poucas farmácias hoje têm essa consciência e é uma das minhas funções, né? É trazer essa consciência, trazer esse treinamento para a liderança e para a equipe, para que o atendimento seja humanizado, a jornada do paciente seja perfeita, para que ele volte, para que ele indique, para que ele se sinta bem, porque ele vai voltar muitas vezes. A harmonização é durante décadas. Ou se não faz hormonização, se é um paciente que, que não é trans, ele também vai na farmácia muitas vezes. Então, é o atendimento LGBT. E quando a gente fala mais especificamente do atendimento trans, tem muito que melhorar, muito que melhorar. Eu participei da elaboração do primeiro manual de São Paulo. A gente tem, se não me engano, acho que 3 manuais pelo Brasil, um na Bahia, um em São Paulo, acho que um em Fortaleza, sendo membro do GT de Diversidade do CRF. Eu escrevi a parte de comunicação inclusiva e a parte de capacitação, que é o meu forte, que é trabalhar com pessoas. Então, ali tem um pouco de como as farmácias têm que trabalhar, mas na hora de colocar em prática, não é o manual, é muito bom, mas existem ferramentas. Uhum. Existem formas, existem métodos. Que aí foi o método LIFE que eu criei de liderança, L de liderança, I de inclusão, F de flexibilidade, E de equidade, F de foco e fé também, né? Tem que ter muita fé. E
para que as farmácias saibam, através desse método, como implementar essas ações. E eu tive vários treinamentos que eu venho fazendo, vejo um progresso, já fiz treinamentos em grandes redes, mas a gente, como você falou, tem muita farmácia no Brasil. Então, a gente precisa ainda de muito treinamento nessa temática que a gente está falando aqui de temática LGBTQIA+. Quando eu falo dessa Integra Group, a gente fala de todos os grupos minorizados. Mulheres, pessoas pretas, pessoas com deficiência, indígenas. Então, será que as farmácias realmente fazem assistência farmacêutica personalizada? Ou elas colocam todos os pacientes dentro do mesmo grupo, atende todo mundo igual e não se diferencia, não dribla a concorrência. E se você não dribla a concorrência, você não fatura mais. Por quê? O paciente não retorna. Então, a gente está falando do público LGBTQIA+, mas quando a gente fala das populações minorizadas, que representa 60% do Brasil, é muita gente. Então, tem muita oportunidade de aprendizado. Caio, vamos lá. A gente tem uma trajetória aí de hospital, de indústria alimentícia, indústria farmacêutica, eu perdi as contas. Deixa eu ver se eu consigo rebobinar a fita. Takeda, da Takeda, Pfizer, Novartis, Behringer, da Behringer, Pfizer, da Bayer, né? 7, é isso mesmo? E de 2022, se eu não estiver enganado, oficialmente você entra com esse seu programa de mentoria carreira para as pessoas, pessoa física, não é? E a Sintegra Group, que é essa empresa, essa consultoria que você tem hoje para ajudar as farmácias, eu imagino que outras empresas também do setor, da área, a conseguirem se expressar, compreender, aprofundar, não é? Utilizar as equipes, trazendo esses elementos da equidade, da inclusão e tudo mais. Agora é o seguinte, a gente falou de muita coisa boa, né? Vamos ver se eu pego alguma coisa aqui de abacaxi para gente. Teve algum problema no meio desse caminho que você teve que se superar ou em algum momento você pensou em desistir, até mesmo da profissão? Não sei se você passou por isso ou não, tá bom? Mas entre faculdade, você pô 8 horas de estágio, conciliar a faculdade, depois Guarulhos, 4 horas, né, no trânsito. O que você considera dessa jornada sua até aqui? Talvez tenha sido mais desafiador para você. Olha, uma boa pergunta. Eu acho que foram muitos desafios, em fases diferentes da vida. E o que me ajudou muito, eu vou falar desses desafios, mas eu preciso falar primeiro da minha família. Porque a minha base, a minha mãe principalmente, ela é uma mulher muito guerreira. Então, a garra que ela tem de passar, de não dar tempo da tristeza chegar. Minha mãe, ela não dá tempo. Não que isso seja bom, tá, gente? Eu acho que a terapia, ela existe exatamente para isso, para você falar na terapia o que você sente e não colocar, e não deixar passar. Mas quando eu falava com ela alguma coisa, eu falava assim, mãe, aconteceu isso, ela falou assim, dorme que passa. Era a primeira resposta. Nossa, mas não tá bom isso, ela dorme que passa. E aí eu cresci muito ouvindo isso dela, e aí eu acho que eu não dei muito tempo para aquilo que não é bom ficar muito tempo. Porque eu acho que isso é um ponto que muitas pessoas têm bastante dificuldade, é o desafiador, você sair do lugar que não tá bom, né? Porque vem o conforto, vem a dificuldade de você deslumbrar outros ambientes. E eu vivi muitos ambientes diferentes, então isso me ajudou muito a ter visão de coisas diferentes. Mas eu passei por muitas dificuldades, principalmente de aceitação. A minha aceitação como gay dentro do ambiente corporativo, ela não começou cedo. Eu era uma criança que sofreu muito bullying, então eu já carregava um pouco dessa rejeição da sociedade, não tinha referências de mercado de profissionais gays. Minha família tinha a consciência que ela tinha, e com a consciência que ela tinha lá, eles fizeram o melhor, mas a gente que cresce e vê as coisas acontecendo, a gente sofre por tudo isso. Então, eu fui sofrendo com várias situações relacionadas a preconceito durante a minha vida inteira.
Então, eu acho que o principal desafio foi não desistir. Quando veio um baque, e depois vem outro, você vai ficando resiliente. E eu entendi uma coisa na vida que me ajuda muito a superar, Uhum. a você entender a sua potência, o que você é. Porque muitas pessoas comparam muito a carreira, a vida, e esquecem de olhar o seu progresso. E quando você não olha o seu progresso e você sempre acha que está faltando, sempre está faltando. Por isso que na minha mentoria de carreira, como você colocou, para profissionais que são visionários e querem alavancar a carreira e querem ter ótimos resultados, muitas pessoas não têm esse olhar para si mesmo, por vários motivos. A minha vivência é uma, mas às vezes o ambiente que a pessoa está é um ambiente que não ajuda, pode ser tóxico, pode ser um ambiente de assédio, e ela vai ter muito mais dificuldade de sair desse lugar. Ou ela não tem muita oportunidade, ela sofre muito mais preconceito do que eu sofri. Então, é, não dá para generalizar, mas no meu caso, o maior desafio foi a minha infância, porque eu acho que a infância constrói muito do adulto, né? Então, a minha infância foi bem desafiadora, o que me trouxe muito tempo de terapia, né? 10 anos de terapia, e eu faço terapia até hoje. É claro que com temas, o meu pai falava assim, muda o problema. Está fazendo, não, mesmo problema não dá, você muda o problema. Então, a minha família sempre me apoiou com a consciência que eles têm. Então, isso me ajudou muito a não mergulhar naquilo que é ruim, naquilo que não tá bom. Então, a garra que minha mãe tem e a leveza do meu pai, que o meu pai é muito leve, assim, ele é muito desencanadão. Eu acho que eu tenho uma mistura desses dois. Sendo aquariano, então, eu sou bem desapegado. Então, eu acho que isso me ajudou muito a superar todas as minhas crenças. E eu acho que muitas crenças a gente tem da vida que não é nossa. É de família, é de amigo, é da sociedade. E quando você. E assim, o autoconhecimento é muito importante, né? E o autoconhecimento de cada um é de um jeito. Por isso que eu falo muito sobre o autoconhecimento te traz saúde mental. Se você tem uma saúde mental boa, e eu sei que tudo é equilíbrio, mas a vida, às vezes, ela pede forças diferentes, né? Ou espiritual, ou alimentação, ou trabalho, ou família. Cada momento da vida ela vai te pedindo um pouco. E eu acho que é importante você ter intensidade. Intensidade, para mim, é uma coisa muito importante. E eu falo muito isso na carreira, assim, porque é muito fácil você melhorar um pouquinho e se sentir bem e ficar ali. Uhum. E, e aí voltar, né? Então, acho que a intensidade do progresso é muito importante para você conseguir alavancar seus resultados, subir de nível, ampliar sua consciência, ter mais ambição, ter mais visão. Então, eu falaria isso. Caio, a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo agora. Sim, Em algum momento, você estudou na Oswaldo Cruz, não é? Aqui em São sim. Paulo. Em algum momento você deve ter entrado em um anfiteatro, sei lá, em um auditório, em alguma solenidade que seria a sua formatura. Aquele Sim. momento que simboliza ali a conclusão daquela missão, né? Então, se você pudesse enxergar aquele Caio daquele momento, junto com a sua turma ali, naquele mix de emoções positivas, dúvidas, angústias, conexões que você fez, que você fala, como é que vai ser daqui para frente, coisas novas que vão chegar, enfim. Se você pudesse chegar, cara, assim, no canto da sua orelha e mandar uma mensagem de hoje para Uhum. aquele Caio lá da formatura, o que que você diria para ele? Olha, eu diria duas coisas. Primeiro, parabéns por você ter chegado onde você chegou. Acho que é a primeira coisa que eu falaria para ele, porque foi uma, foram várias construções. Eu estudei em colégio público, eu vim de uma comunidade, então foram muitas crenças que eu fui conseguindo superar. Então eu falaria primeiro para ele, parabéns por você ter chegado até aqui, honrar tudo que você construiu até aqui. Eu falaria isso, porque naquele momento eu não tinha essa maturidade, né? Então eu falaria isso para ele, ficar mais calmo.
E eu não me arrependo de nada. Assim, eu não me arrependo de nada. Todos os meus erros foram necessários para minha evolução, para o meu crescimento. Se eu não tivesse errado, assim, tentando acertar, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, hoje eu tenho mais maturidade para ver que tudo que eu passei teve um sentido. Mas naquele momento, eu é, era muito, eu já sou uma pessoa ansiosa, mas eu acredito que naquele momento eu era muito mais ansioso por não conseguir entender algumas coisas que eu passava e falaria uma outra coisa que me veio aqui agora, colocar mais para fora o que pensa. Que aquele Caio não colocava para fora, aquele Caio guardava muita coisa, muita coisa. E depois eu tive que colocar tudo para fora, adulto, para conseguir me organizar o meu passado. Mas eu falaria para ele isso, assim, se exponha mais, seja mais corajoso no sentido do que você pensa, né? Independente se as pessoas vão te aceitar ou não, você tem que se aceitar. Eu falarei isso para ele porque a aceitação naquela fase era uma coisa crítica para ele. Maravilha. Caio, eu tenho para mim que a vida é um grande presente e você é um desses presentes que a vida me deu e agora, para tantas pessoas que vão ouvir isso aqui, Deus sabe quando, pode ser que elas escutem agora em 2024, mas vai que estão vendo isso em 27, em 32, sei lá quando. Então, do fundo do coração, cara, parabéns pela jornada. Você citou em algum momento aqui, você trouxe o lance do não desistir, né, de prevalecer, de perseverar. E feliz da gente, né, pela sua perseverança, tá bom? Eu gosto de fazer esses registros, eu vou te contar aqui um segredo. Teve uma moça, tinha uma senhora, que ela tentou me convencer, Caião, de tudo quanto era jeito. Cada vídeo que eu postava no YouTube, ela dizia: Inácio, para de gravar isso, sabe? A farmácia não presta, a farmácia é horrível, e não sei o quê. Eu falei: não, minha senhora, eu continuo acreditando. Deixa eu fazer meus videozinhos aqui e tal. E levantando a bandeira, não é? Eu não sou pró-farmácia, eu sou pró-farmacêutico. Eu só precisava ser apaixonado pela farmácia. Eu não. Eu sou apaixonado pelo farmacêutico. E aí eu ali na batalha. E você comprova a minha tese de que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem no mundo farmacêutico, a farmácia possibilita a gente expressar-se de diversas maneiras, não é? Então, muito obrigado por me ajudar nessa jornada contra aquele anjo, né, que me persegue e a gente pode mostrar sua trajetória e aprender tanto com você. Tá, então, do fundo do coração, obrigado demais. Em nome de todos aqui da Academia do Farmacêutico, do pessoal que está escutando a gente no podcast Farmacêutica. E agora próximos capítulos, né? Por onde você estará nos próximos capítulos, as coisas que vai construir, edificar, as empresas que vai ajudar, as carreiras que você ainda tem tanto para dar o seu toque, né, e ajudar essas pessoas. Então, eu espero que em breve a gente possa regravar, tá bom? Fazer um novo episódio, quem sabe comemorando 3 anos, 5 anos, 10 anos da data de hoje. Gratidão demais, meu amigo. Muito obrigado, viu? Inácio, eu tenho que agradecer, porque assim, você foi uma pessoa fundamental em várias perspectivas da minha vida. Quando a valorização do farmacêutico começou quando eu te conheci. Porque você trouxe esse olhar que eu não tinha, né? Eu tinha um olhar muito também acadêmico. E você trouxe um olhar e eu comecei a me questionar bastante quando eu te conheci, quando eu comecei a fazer a mentoria com você. Foi ali que eu despertei todas as minhas versões. E assim, não sabia que 1 ano, 2 anos de mentoria que eu faço e vou continuar fazendo, cada ano que passa, você também está diferente. E você está cada vez melhor. E aí eu quero também aprender. Porque eu acredito que quando a gente aprende com o mentor, a gente encurta dores, a gente curta caminhos, a gente se espelha, a gente se inspira, a gente se conecta, a gente cresce junto. Então, eu sou muito grato por você ter entrado na minha vida, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse conhecido você, eu não teria feito essa mudança. Todas essas versões minhas, elas estariam ainda guardadas. Você foi um grande desencadeador de tudo isso. E eu sou muito grato de uma forma assim, muito genuína mesmo. E um recado para quem está assistindo a gente é assim, não desiste.
insiste, insiste, insiste. Por mais desafiador que seja, por mais que o ambiente não te ajude, por mais que as mentorias existem para isso, né? A sua mentoria é justamente para isso, né? O impacto, a sua mentoria. Então, ali você vai ver que tem uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel, ela é imensa. Ela se transforma num farol. Então, eu queria deixar esse recado aqui também para as pessoas insistirem, não desistirem. A vida é um presente. Valeu demais, meu irmão. Um grande abraço e roda a vinheta. Nossa, assim, se eu não tivesse conhecido você, eu não teria virado a minha chave. Ou teria sido muito mais lento, assim, sabe? Porque realmente é verdade tudo isso. As pessoas às vezes ficam elas se colocam tão distante disso, mas é muito maluco, né? A vida é muito presente Não, mesmo. especial. Especial. Eu trabalhei com um gerente em 2008 e já era um senhorzinho de 60, 65 anos, um baiano, pai de, acho que era 5 ou 6 filhos, Caio. Um baiano, uma figura. E aí ele falava sempre mas não era sempre de vez em quando, não. Ele falava todo dia a mesma frase. Que era o seguinte: filho, não é que o mundo é pequeno, são as boas pessoas que se encontram. Nossa, muito Falava verdade. todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A gente se conecta também com pessoas boas, né? Acho que as conexões elas vão acontecendo também de uma forma natural e Deus colocou você no meu caminho, eu tenho certeza absoluta. Nos nossos.